Agora está ok. Desculpe por isso, gente. Ok. Perdão. Era melhor, né, que eu gravava direto do Google Meet, mas não é mais assim. Tinha esse recurso antes, em algum momento no fim da pandemia sumiu. Então vamos lá, gente. Vamos começar a tirar nossas dúvidas. Vamos tentar fazer isso de uma forma minimamente estruturada. Vamos pela ordem da matéria, até por questões didáticas. Então, se eu não estiver confuso, deixa eu só trocar. Isso é da outra disciplina que eu leciono. Vamos entrar aqui, graduação. Ok. Nossa matéria da prova está aqui. Tópicos 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá. Tópico 1, que se não me falha a memória, me corrijam se eu estiver errado, hein? PIB, contas nacionais. Matéria. Obrigado, Maria Aparecida. Conteúdo do livro ou notas de aula? Alguém tem dúvidas? Não. Lista de exercício 1. Dúvidas? Temos uma pergunta da Nicole aqui. Eu lembrei de uma coisa. Se eu demorar a responder alguma coisa colocada no chat, por favor, abra o microfone e faça a pergunta oralmente, ou use o recurso de levantar a mão, que às vezes eu não vejo o que acontece no chat. A Nicole perguntou fórmula para achar poupança privada, externa e do governo. E também investimento privado e do governo. Aí, vamos lá, Nicole, aí, devagar. Não existe uma fórmula para achar cada uma delas. Tem algumas relações entre essas variáveis que você falou. Então, deixa eu achar aqui o programa, o quadro, que é o... Como é que é o nome? Sketchbook, esse. Ok, por exemplo, o investimento total, ele é igual à poupança privada, mais a chamada poupança externa. Eu acho que eu vou botar na ordem, que acho que faz mais sentido aqui. Mais a poupança do governo, mais a poupança externa. A poupança do governo é igual a T menos G. A poupança externa tem se relaciona com várias outras variáveis. Uma delas é que a poupança externa é igual ao chamado saldo em conta corrente do balanço de pagamento, se não é invertido. Sendo que este outro aqui é igual a X menos M menos RLE. Tá? Melhorou, Nicole? Botou assim, tá, joia. Então vamos em frente. Próxima pergunta aqui no tópico 1, gente. Lista de exercício 1. Alguém vai fazer uma pergunta? Professor? Fala, Pedro. O SCC seria o que mesmo? Saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. Ah, tá. Eu acho que aqui no Brasil é comum a gente usar, só que é C/C, né? Para conta corrente, não é? Que é conta bancária, às vezes. Então é esse mesmo. SCC, saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. Mais perguntas, gente? Então, ninguém falou nada, a gente vai passar para o tópico 2, que se eu não estiver confuso, é balanço de pagamentos. Que aí não tinha nada no livro, então é notas de aula, balanço de pagamento. Notas de aula, balanço de pagamento, não falou nada. Lista de balanço de pagamentos. Professor? Fala, Mariana. Desculpa, a Mariana abriu a mão antes, Pedro. Desculpa. Fala, Mariana. O senhor poderia fazer um exemplo de cálculo da conta de erros e omissões? No meu, eu posso te dar a ideia, não sei, aí você vai ter necessidade. Vamos lá, no situar aqui, que às vezes tem um exercício onde eu peço, às vezes ela aparece, tá dada, entendeu? Varia de exercício para exercício. Mas só um minutinho. Deixa eu abrir aqui algo que talvez vai nos ajudar. Perdão. Notas. Tópico 02. Já abriu na página. Essa é a estrutura do balanço de pagamentos, tá? Tá ok, Mariana? Tá ok? O PDF tá aparecendo aí para vocês, né? Então lembra que na hora que... Por aquela regra que
tudo tem que ser, todo registro com sinal positivo tem um registro no mesmo valor absoluto, mas com sinal invertido, ou seja, a maneira que a tal se utiliza as partidas dobradas aqui no balão de pagamentos, na hora que você soma tudo, vai ter que dar zero. Até aqui tá ok, Mariana? Tá ok? Tá ok, tá ok. Agora o que acontece é o seguinte, que a apuração é imperfeita. Então, por exemplo, o Banco Central recebe algumas informações de administração. Por exemplo, gente que usa cartão de crédito para fazer compra na Amazon americana, no eBay, recebe algumas informações, mas não recebe a informação completa, né? Necessariamente uma apresentação. Por exemplo, se alguém fez um pagamento para a Amazon americana, o Banco Central não tem como saber se isso é um livro ou algum outro produto na Amazon americana, né? Recebe também informação da Receita Federal de importações, né? Imposto sobre as importações. Bom, tem o erro e omissão, que na prática, quando você termina tudo, faz o somatório e não dá zero. Então, erro e omissões obtém o valor necessário para que tudo some zero. Suponha que eu some tudo e ache 40. Qual vai ser o valor de erros e omissões? Menos 40. Tá ok? Agora, posso tentar ver se tem um exercício, por exemplo, na lista 2, onde isso fique mais claro. Aí eu tenho que vir para cá, voltar para cá, vim para a lista, já vou abrir os gabaritos. Sempre fica negativo, então? Não, pode ser positivo. Depende de exercício para exercício. Se eu somar tudo der menos 100, o erros e omissões é 100. Tá legal? Ah, entendi. Essa era mais a dúvida. Não, ele pode... Obrigado era só sobre o sinal, você tinha que ser sempre positivo ou sempre negativo, era isso? Era isso. Não, pode ser qualquer coisa. Até, gente, quando tiver uma dúvida assim, tenta ser mais específico, porque aí a gente vai um pouquinho mais rápido, tá? Porque, por exemplo, hoje eu tirei dúvida de uns alunos de uma outra disciplina. Então, por exemplo, tinha uma questão, os itens A, B, C e D. Aí eu ia começar a responder, mas aí eu lembrei de perguntar a uma menina, a sua dúvida é sobre que tópico exatamente? Ela, é só sobre o item D. Aí foi bem mais rápido, que se fosse fazer o A, B e C, ia demorar mais. Então, se a dúvida for assim bem pontual, tentem ser bem preciso, gente. Porque agora que a gente abriu, olha só, aqui apareceu. Mas os dois estão parecidos, né? Então é isso aqui, ó. Eu tenho erros e omissões nos dois. Ele vai ter que dar zero, né? Quer dizer, vai ter que dar zero. Ele é calculado de forma que tudo dê zero. Agora eu não sei se ele ficou negativo ou positivo nos dois. Deixa eu olhar o gabarito. Lista 1, lista 2. Lista 2. Ele ficou 8 e 10 nesses exercícios, foi isso, né? Foi isso, Maria? Foi. Poderia ser negativo, foi uma mera coincidência, tá legal? Então, por exemplo, se aqui eu mudasse o valor de alguma variável lá, ele passaria, ao invés de 8, passaria para menos 10. Uma coisa assim. Tá? Agora Desculpe, tem gente esperando aqui? Não tem. Aí eu acho que eu tinha interrompido o Pedro. O Pedro queria fazer acho que era o Pedro, um rapaz queria fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida. No caso, o balão de pagamentos, ele inclui as pessoas que estão no território brasileiro e também as que são brasileiras, por exemplo, um exemplo, né? Foco no Brasil, mas que estão no exterior, por trabalho, por... Não, aí devagar, vamos lá. Eu, Alexandre, compro alguma coisa na Amazon americana, ou no eBay, de um vendedor australiano, por exemplo. Isso deveria ser registrado no balanço de pagamentos, tá ok? Então, agora, um brasileiro no exterior, aí começa... O ponto a gente tem o conceito de cidadania, né? Que é, por exemplo, tem o passaporte, tem o direito a voto, né? Mas tem um conceito de residente, que aí é um pouco mais vago, eu acho. Não sei se tem uma definição jurídica precisa. Então, por exemplo, suponha que tem um brasileiro que foi passar as férias em Miami. E ele está usando hotel, restaurante lá.
ele deveria ser tratado como o Alexandre que aqui está. Ok, Pedro? Para fins de balanço de pagamento. Tá? Então, no caso, seria só a pessoa. Não, pera. Então, Pessoas que estão temporariamente são incluídas no banco no são residentes do Brasil. Um brasileiro que está passando as férias em Miami ou em Tóquio, esse indivíduo é residente do Brasil. Então, na hora que, por exemplo, um brasileiro foi passar uma semana de férias em Tóquio e fica hospedado num hotel, ele está desfrutando de um serviço. É como se o Brasil tivesse importado um serviço fornecido pelos japoneses. É como se o Brasil tivesse importado aquilo lá, tá ok? Essas diárias em hotel. E pessoas nacionais e estrangeiros que estão morando aqui no Brasil também são incluídos, né? Aí, nacionais. Peraí, nacionais parece brasileiro, né? Os brasileiros que estão. Quando eles compram coisas do exterior, por exemplo, se eu vou a um médico aqui no Brasil, médico é brasileiro, cidadão brasileiro, irrelevante para o balanço de pagamentos, tá? Mas se eu vou. Se tiver uma. Se eu fizer alguma transação comercial ou de outro tipo, se eu comprar um relógio, um americano veio passear no Brasil, ele gostei do relógio, ele me vende o relógio, em tese isso deveria ser registrado no balanço de pagamentos. Não vai ser na prática, né? Ah, quanto você quer nesse relógio? $200. Toma $200 e me dá o relógio. Isso não vai ser registrado, mas se no mundo perfeito isso seria registrado. Então a regra é assim, ou seja, o balanço de pagamento registra as transações entre os residentes do país e os não residentes. Quem são os residentes? Aqueles que lá estão, vivem e trabalham. Aí tem algumas qualificações. Brasileiros em serviço do Brasil, de empresa brasileira no exterior, ainda são residentes do Brasil. Então, o embaixador brasileiro em Paris é residente do Brasil. O mesmo vale para todos os brasileiros que trabalham na embaixada brasileira, representações consulares no Brasil pelo mundo, tá? Aí com a qualificação. Pode acontecer, por exemplo, a embaixada brasileira em Paris contrata alguém que está lá, que não tem nada a ver com o Brasil, para prestar serviço de informática. Aí esse cara é transação de residente do Brasil ou do Brasil com esse cidadão, digamos que seja cidadão francês, que está prestando os serviços de informática, tá legal? Entendi, professor. Mas você me pergunta do Topcom, rapidinho? Pode falar. Quando eu estava estudando sobre a economia fechada sem governo, tinha o Y, que era o PIB, estava se igualando às despesas e rendas. No caso, as rendas estavam contabilizando o W, que era folha de pagamento, mais o lucro, mais os tributos. Eu queria entender que W é esse. O W a gente só usou no começo, essa anotação W, pra gente falar da igualdade entre renda e produto, tá? Entendi. Só um minuto, apareceu aqui, né? Isso aí mesmo. Tá, então precisa o seguinte, esse W é a folha total de salário. Não tinha governo aqui, hein? Não tinha nem governo nem resto do mundo. Então tinha duas empresas, por simplicidade. Isso é o total de salário, ou seja, W era W1 mais W2, folha salarial das duas firmas juntas, tá ok? Sim. E o L, o lucro, a soma dos lucros. O lucro da 1 mais o lucro da 2, tá? E a gente chegou à conclusão que esse Y, que por acaso é o PIB, que é o produto da economia, é igual a W mais L. Então o PIB, produto igual a renda aqui nesse contexto, tá? Entendi. Aí depois eu poderia ter mantido o WL, mas eu não usei mais. Eu usei ele aqui nessa discussão para tentar, numa situação mais simples possível, ilustrar essa igualdade entre produto e renda. E lembrando, produto é um conceito, renda é outro conceito, como ativo e passivo. Numericamente eles são iguais. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Tá? Mais perguntas, gente? Então vamos voltar aqui para o tópico 2 da lista de exercício. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí, acho que a Giovana levantou a mão. Pode falar, Giovana. Então, professor, eu tenho uma dúvida em relação à nota de aula 5. A parte dos gráficos. Eu ia te pedir para aguardar um pouco, que eu gostaria de ir na ordem, pode ser? Estamos no 2, a gente já vai no 3, 4 e no 5, pode ser?
Calma aí. Calma aí que eu não tô ouvindo. Oi? Perdão? Desculpa, você pode repetir o seu último comentário, Giovana? Agora sim, agora foi. Perdão, você pode falar um pouquinho mais alto? Eu não entendi. Então, a nota de aula 5, a figura 5, a diferença do incentivo fiscal com a elevação no investimento. O que eu falei, Giovana, podemos deixar isso para o fim da aula, que eu gostaria de ir na ordem. A gente está no tópico 2. Ah, tá bom. Tá, obrigado. Então vamos passar agora o 2, eu acho que ninguém tem mais dúvida. Vamos passar para o 3. 3, o que é o 3? Era inflação, se eu não estiver confuso. Índice de preços e inflação. Livros ou nota de aula? Alguém vai fazer uma pergunta sobre o 3? Lista de exercício, tópico 3. Perguntas. Ok, vamos pro 4. O 4, se eu não estiver confuso. Então, 1 foi PIB, contas nacionais. 2, balanço de pagamentos. 3, inflação e índice de preços. 4, crescimento econômico. Isso era o capítulo 12 do livro texto. Livro ou notas de aula. Lista de exercício referente ao capítulo 12, ou seja, tópico 4 e lista 4. Aí a Maria Aparecida vai fazer uma pergunta. Pode falar, Maria Aparecida. Ah, não, tá no chat, né? Ah, tá. Uma boa pergunta. A Maria Aparecida quer saber por que uma elevação na taxa de poupança eleva a renda per capita, mas não a sua taxa de crescimento. Essa é uma boa pergunta. Vamos tentar entender isso. Eu vou apagar aqui o quadro. Ops, não é isso que eu queria fazer. Então, a dúvida da Maria Aparecida é mais ou menos... Não, aparece... Não, abri aqui não me lembro de estar no livro, mas nas notas de aulas que eu tenho mais facilidade, vai mais rápido. Lembro melhor do conteúdo das notas de aula. Deixa eu ver se aparece aqui. Teve uma discussão sobre esse ponto, mais ou menos por aqui nas notas de aula. Então, a primeira coisa, vamos tentar de uma maneira assim, tentar deixar claro a diferença entre o nível de uma variável e a sua taxa de crescimento. Vamos pensar em preços, que com frequência nós falamos de inflação aqui no Brasil, né? Imagina uma situação onde, uma sociedade sem inflação, onde os preços, em média, são estáveis, tá? Mas isso quer dizer que, se eu vou pensar, uma sociedade com vários bens, tomate, cebola, carne, sessões de cinema, cortes de cabelo, dizer que não tem inflação, que os preços não têm uma tendência de crescimento de forma geral, tendência persistente de crescimento de todo ou de quase todos os preços da economia, mês após mês, não quer dizer que os preços são estáveis. Então, por exemplo, uma sociedade que produz vários bens, eu posso até simplificar, 2 bens, batata e carne, pode acontecer que o preço num dado mês que tem algum problema de abastecimento, o preço da batata suba, mas o preço da carne fica estável, né? Aí no outro mês o preço da carne sobe, o preço da batata diminui por causa de uma doença que atinge o rebanho bovino. Então essas oscilações, os preços, você pode ter alguns preços subindo, outros descendo, sem que a gente tenha inflação, tá? Agora suponha que alguma coisa acontece nessa sociedade que todos os preços dobrem. Então, você está numa situação, os preços em média eram igual a... Então, você calculasse um índice de preço. E o índice de preço era, se não estável, quase que estável. Subia, descia um pouquinho, mas era quase que estável mês a mês. Alguma coisa acontece que, por exemplo, o nível de preços dobra e depois que dobrou ele fica estável.
Então, estamos dizendo assim, suponha que a gente colocasse num... Ops, não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. Ver se agora vai. Se eu colocar no tempo aqui, se eu fosse colocar o comportamento de nível de preços, como se o nível de preço tivesse esse comportamento aqui. Quase que estável, não tem tendência de inflação. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Aí um dia aqui nessa data que eu vou chamar de T grande, alguma coisa acontece, ele dá um pulo, passa desse patamar mais ou menos aqui para esse outro patamar, para chamar isso aqui de A, esse aqui de B, passa do patamar A para o patamar B e fica quase que estável, o mesmo comportamento que tinha antes. O que os economistas vão dizer é o seguinte, é que o nível da variável aumentou, mas a sua taxa de crescimento não mudou, tá? Você pode até pensar numa outra situação, se você colocasse, pode pensar que tem uma variável com esse comportamento aqui, ó, aí de repente ela dá um pulo, então você diria o seguinte, essa variável aqui, vou chamar de x, agora é uma variável genérica, tinha uma tendência de crescimento, aqui ela deu um pulo e volta para a tendência de crescimento anterior, tá? Aí, quando falar tendência de crescimento, agora podemos, por simplicidade, falar em taxa de crescimento. Então, uma coisa é um evento que afete o chamado nível da variável. Estamos falando desse. Aqui fica bem claro que não tem tendência de crescimento, que é esse pulo aqui, afetou o nível. A taxa de crescimento média é 0 aqui. Agora aqui, tinha uma taxa de crescimento, por exemplo, em média de 2% ao período, mas deu um pulo, mas voltou a crescer 2% ao período. Até aqui você está acompanhando a discussão, Maria Aparecida? Pode. Obrigado. Esse que é o grande truque, então, lá daquele ponto da taxa de poupança. O argumento do Mencken é o seguinte, a taxa de poupança crescer, ela pode fazer com que a renda per capita no nível cresça, dê um pulo. Se não tinha tendência de crescimento, a renda per capita do país estava estagnada, então ele daria um pulo como esse aqui, quando aumenta a taxa de poupança e depois continua estagnada. Ou se tinha uma tendência de crescimento de 1% ao ano, daria um pulo como esse aqui e voltaria a crescer 1% ao ano. Mas por que isso seria verdade? O comentário do Mencken é o seguinte, vamos agora por simplicidade, supor que não tem crescimento econômico nenhum. Na hora que você poupa mais, você aumenta o capital por trabalhador. E aí os trabalhadores são mais produtivos, a renda per capita tende a aumentar. Tá? Porque quanto mais capital quanto mais capital por trabalhador, mais produtivos os trabalhadores tendem a ser. E lembra que a renda per capita depende daquilo que a gente chamou, lembra? A renda per capita seria o PIB sobre a população e a chamada produtividade ou produtividade do trabalho, essa onde L é um indicador de número de trabalhadores, né? Então, e até você pode observar que você pode escrever o Y sobre POP, sobre a população, que é o per capita, o PIB per capita, é igual ao PIB por trabalhador vezes L sobre o número de trabalhadores dividido pela população. Isso aqui é uma fração relativamente constante, né? Bom, então, ponto do Mencken. Você aumenta a taxa de poupança, isso faz com que a sociedade passe a acumular mais capital, agora há mais capital por trabalhador. Mas o ponto do Mencken é, somente a acumulação de capital não pode gerar um crescimento duradouro de 20, 30, 40, 50 anos no PIB. Uma hora o efeito, esse impacto de aumentar o PIB tem que desaparecer. Por quê? Por conta dos chamados retornos decrescentes do capital e de outros fatores. Retornos marginais decrescentes. A ideia é a seguinte, uma unidade a mais, supõe, sim, os trabalhadores tinham pouco capital, se tiver aí tem uma unidade de mensurar o capital. Cada trabalhador ganha uma unidade a mais, dá um ganho de produtividade, digamos de 50. Depois dá mais uma unidade de capital, aí dá um outro ganho, mas já não vai ser 50, vai ser 40,2.
Aí dá mais uma unidade de capital, aí ganha 30. Até uma hora que já tem tanto capital que o efeito da próxima unidade de capital vai ser quase que desprezível. Tá? Então o estoque de o crescimento do capital, que é a elevação da taxa de poupança acaba fazendo, aumentar o estoque de capital não gera o crescimento duradouro, de 50 a 100 anos de crescimento. Gera um efeito transitório de aumentar a renda per capita, transitório não, aumentar a renda per capita, que quando eu falo transitório pode dar a impressão que vai cair depois, não. Aumenta a renda per capita e fica naquele patamar mais alto. Mas não quer dizer que agora, que antes você crescer 1%, você vai passar a crescer 2%, tá? Então, colocando de outra forma, o que o Menkel está dizendo é que uma elevação da taxa de poupança pode gerar um fenômeno como esse que estaria ilustrado neste gráfico aqui. O que ele não faz? Elevação na taxa de capital, na taxa de poupança. Fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. Ou seja, a ideia é que essa vermelhinha aqui tem uma inclinação maior que essa aqui, tá? Uma tendência de crescimento mais acelerada. Não, isso ela não faz. Era essa a ideia, Maria Aparecida. Ficou um pouco mais claro agora? Obrigado. Então, próxima pergunta sobre esse tópico 4. Seja das notas de aula ou das listas de exercícios. Então, a gente vai passar para o tópico 5. Tópico 5, notas de aula ou livro-texto. Tópico 5, lista de exercício. Então a gente vai cometer. Tem uma dúvida. Desculpa, a Mariana vai fazer uma pergunta. Fala, Mariana. E a Giovana também tem uma pergunta aqui. Fala, Mariana. Sobre a 5, tem alguns exercícios que falam para a gente considerar o SG, né, a poupança do governo, e acho que alguns também falam do IG também, como inalterado. Mas alguns não falam isso, e no gabarito, da prova pelo menos, fala para considerar como inalterado para simplificar. Então, mesmo que o enunciado não diga que é inalterado, a gente considera assim? Eu diria assim, a menos que eu diga que você tem que levar explicitamente em consideração o efeito, você pode considerar como fixo, tá? Mas seria bom que até para deixar claro que você sabe o que está acontecendo, que você diga, estou assumindo que está fixo. Então, vou tentar achar aqui um exemplo. Acho que na lista 5, nas questões adicionais, tem um bom exemplo disso. Só um minutinho aqui. Diversos... Não. Estou olhando o lugar errado. Eu quero olhar aqui, perdão. Lista 5, questões adicionais. Então, a sua dúvida é essencialmente sobre o enunciado e o impacto disso sobre a nossa abordagem. E eu não esqueci a sua pergunta, Giovana. Vamos olhar a questão 4. Eu digo que tal incentivo implica que ocorra uma queda em T. Vamos lembrar. Deixa eu fazer o seguinte primeiro. Vou pegar isso aqui, fazer assim, copiar. Captura de tela. Aí eu venho pra cá. Não é isso que eu quero não. Esse aqui. Vou dar um apagar. Aí vou dar editar, colar. Aí arrasto isso aqui pra cá. Ok. Então vamos olhar a questão 4. Um incentivo fiscal. Tal incentivo implica que ocorre uma queda em T. Por quê? Incentivo fiscal quer dizer, por exemplo, aquele incentivo fiscal por investimento. O governo vai reduzir a tributação sobre os bens de investimento. Um exemplo de incentivo fiscal por investimento. Reduzir a tributação que incide sobre o setor da construção civil. Mas o governo pode estar reduzindo, isso impactar de forma diversa a receita tributária do governo, né? Que seria o T. Então isso gera uma queda em T. Outro exemplo, o governo reduz o imposto de importação sobre bens de capital, sobre máquinas que são compradas no exterior. Então, empresas que regularmente compram um navio fora do Brasil, reduz o imposto de importação sobre isso. Está estimulando o investimento sobre máquinas e bens de capital. Bom, aí eu digo, tal incentivo implica que ocorra uma queda em quê? Tá?
Aí eu disse aqui explicitamente que tem que levar essa queda, isso que ocorre essa queda. Aí você tem que considerar. Esse exercício 4, inclusive, é o mais difícil, consideravelmente mais difícil que os outros. Mas aqui, o que eu falo? Elevação na confiança dos empresários, aí já caiu isso em prova, algo parecido, senão nessa disciplina, uma outra que eu leciono. Aqui só o queda em G, acréscimo em SG. Mas pode, não sei se tem algum numa prova antiga, vamos ver, tentar achar aqui as provas antigas dos senhores, desta disciplina, quando eu lecionei, né, evidentemente. Essa aqui foi tirada da lista, né? Então, não muda. Bem similar à lista. Se não é, que não é exatamente igual. No mínimo parecido. Tem mais uma? Mas tem mais uma aqui. Aqui eu falei, ó. Por simplicidade, assuma que a poupança do governo não se altera. Tá? Se nada for dito, também é como o livro faz. Assume que não se altera, tá ok? Pode assumir. Porque aqui teria o incentivo, acho que talvez você falou, esse incentivo fiscal poderia, como no exercício da lista, que aliás acho que era exatamente esse, não ver da lista. Incentivo fiscal, aqui eu digo, ó, tem que levar em conta a queda no T. Aqui eu simplifiquei. Isso não impactou a poupança do governo, tá? Tá legal? Tá ok. E quando for ao contrário, Desculpa, pode falar um pouquinho mais alto, Mariana? Como se for que nem a 1 e a 2 da lista. A 1 e a 2... Não, a 1 e a 2 não tem relação direta, tá? Porque vamos lá. O acréscimo SG já é um acréscimo na poupança do governo. Ou ele deu um jeito de aumentar o T, ou ele deu um jeito de diminuir o G para que isso aqui aconteça, tá legal? E o chamado IG, que é o que aparece na questão 2, que esse gasto aqui é só o chamado gasto corrente. O IG não impacta a poupança do governo. Então, no item 1 e 2 não surge essa questão que eu discuti, que eu mencionei explicitamente aqui e que na prova eu falei, desconsidere esse efeito. Tá ok? Ok. E se for acréscimo ou queda na poupança ou no investimento do governo, vou usar só a poupança do governo. Se tiver momento, por exemplo, na poupança do governo, a gente pode também considerar inalterada a poupança privada? Ou não, a poupança privada não, que vai ter um impacto sobre ela via taxa de juros. Ok. Tá? O truque aqui é o seguinte, tem que pensar o que é determinado, chamadas variáveis endógenas, aquelas que eu determino dentro do modelo. Então, no modelo de oferta e demanda, o que você determina? Preço e quantidade, lembra? Então, essas você não pode assumir que estão fixas. Então, assim, a taxa de juros... Agora, a poupança, apesar dela não estar ali nos eixos, a gente discute que a taxa de juros vai impactar a poupança privada. Então, por isso que eu pergunto aqui, ó. O que acontece com o SP? Que é uma das variáveis que você pode usar esse modelo para falar da determinação dela, tá? Ok? A ideia é o seguinte. O SG, o IG, o T, o G, são variáveis determinadas no processo político. As demais, ou seja, o governo tem, numa sociedade democrática, o executivo tem apresenta um programa de investimento, o Congresso avalia, o pró-Congresso cria um programa de investimentos, compete ao executivo implementar ou executar, como o nome diz, esse programa de investimentos, tá? Levar a cabo o orçamento do governo. Ok? Então, essas variáveis a gente toma como dadas, são as chamadas variáveis exógenas, determinadas fora do modelo. As endógenas a gente não pode assumir que não são alteradas. Tá? Ok, aí, Giovana, qual era a sua pergunta? Que era nessa lista, né?
A minha foi sobre a elevação do investimento governamental, porque é de R2 para R1, né? Mas pode ser de R1 para R2? Eu tô um pouco perdido. Duas coisas. Eu vou te pedir para falar mais alto, mas de qualquer maneira eu vou te pedir para repetir para elevação de R1 para R2. É um exercício específico? Não, eu só estava tentando diferenciar o incentivo fiscal e investimento da elevação do investimento. Ah, não, peraí, são duas coisas diferentes. Vamos lá. Sim. Isso é Mas importante. eu estava mais Calma. confusa em relação à taxa mesmo. A taxa que. Qual taxa? Não entendi. De juros. Tá, peraí, uma coisa de cada vez. O investimento total tem esses dois pedaços aqui. O privado e o do governo, tá? O que a gente determina no gráfico é este aqui. Tá? Vamos ver se eu tenho um gráfico aberto aqui. Ah, tem aqui um gabarito. Lembra, em equilíbrio, a poupança e o S e o I são iguais a esse V. Então o que você determina é o I total aqui no gráfico, tá legal? Sim. Então agora vamos voltar aqui para a discussão. O governo aumentar o IG, ou diminuir o G, quer dizer, por exemplo, falar aumentar. Mais rodovias construídas pelo governo. Ou então, governo, vamos reequipar as universidades federais. Então, um programa de investimento para construir novos prédios para as federais ou reparar, pintar os prédios já existentes, por exemplo. Tá ok? Isso é o IG. Agora, conforme este exercício aqui, quando a gente fala um incentivo fiscal para o investimento, isso quer dizer o seguinte: o governo mexe na tributação para induzir um crescimento no investimento privado. Ok? Sim. Então então assim, um incentivo. Não faz sentido um incentivo fiscal para o investimento do governo. Não. Em vez do governo são assim, novas rodovias, novas fábricas. Perdão, desculpa. Novas rodovias do governo, né? Que tem rodovia privada hoje aqui no Brasil. Então, não, vamos construir novas universidades federais, novos prédios, não é só abrir uma. Tem uma federal nova com o nome, não, né? Nem precisa abrir uma federal, por exemplo. Cada universidade brasileira vai ganhar não sei quantos prédios federal, né? Cada universidade federal vai ganhar não sei quantos prédios novos do governo. Isso é um programa de investimento, vai estar aumentando o IG, tá? Tá. E agora o incentivo fiscal é para induzir o setor privado a investir mais. Ok? Tá bom. Era só essa a sua dúvida? Não, tinha mais, Não, eu acho. E a elevação, então, vai diminuir o incentivo privado? Não, aí é outra coisa. Aí o que acontece no gráfico? Dependendo do exercício. Podemos olhar. Deixa eu olhar esse que caiu aqui nessa prova. Não lembro qual. Não, esse aqui também não. Tem a outra. Deixa eu ver esse aqui. Podemos fazer a questão 2. Vou tentar fazer então a questão 2 rapidinho aqui. Aqui aparece o que eles chamam o livro chama de crowding out. Então, tentar fazer Q2 aqui agora. A gente começa desenhando a situação inicial. Os senhores vão ver que eu tenho uma dificuldade em desenhar a linha reta aqui. No quadro acho que fica um pouco melhor. Ok. Então a gente começa desenhando a situação inicial. Aí o que o enunciado, essa é a questão 2, o que o enunciado fala? Ocorreu uma queda em IG. Então eu vou mexer com o investimento, quer dizer que o investimento agora é menor. Se deslocou para cá. Então o equilíbrio passa a acontecer nesse ponto aqui, o A2. Esse aqui é o V2. E aqui o taxa de juros R2.
Então aqui que eu pergunto, o que acontece com cada uma dessas variáveis que eu listei aqui? Vamos começar pelo que está no gráfico. O R, a gente vê no gráfico que ele caiu. Aí a gente sabe também que em equilíbrio, isso é válido sempre, não é só nessa questão 2. O S e o I são igual ao V. Então, como o V diminuiu, eu sei que houve um ΔS negativo e um ΔI negativo. Queda nos dois. Aí agora a gente quer ainda saber o que acontece com a poupança privada, SP, e com o investimento privado, IP. Para uma dessas duas variáveis, vai ter dois caminhos, talvez para as duas, vamos ver. Vou começar olhando para essa relação aqui. Vou olhar para a poupança privada primeiro. A poupança total é igual a SP, mais a poupança do governo. Por hipótese, o SG está fixo. Por quê? É uma variável exógena, eu só mexi com o IG. Eu sei que a poupança total caiu, então essa aqui tem que cair também. Então eu sei que houve um delta SP negativo. Tá? Então por esse caminho aqui eu concluo que a poupança privada caiu. E tem um outro caminho, via taxa de juros. Por quê? A taxa de juros diminuiu. E a única coisa aqui, variável que tem para impactar a poupança privada é a própria taxa de juros, que poderia ter o governo criando um incentivo fiscal para a poupança. Não, nada disso aconteceu. Então a única mudança que acontece na poupança privada é induzido pela mudança na taxa de juros. A taxa de juros está caindo, a poupança privada de fato também cai, porque a relação é crescente entre o R e o SP. Então um outro caminho neste exercício para achar o que acontece com o SP é olhar para a taxa de juros. Vamos agora pensar no investimento privado. Aí a gente começa por aqui. Este aqui, pelo gráfico, eu sei que caiu. Este aqui foi dado no enunciado que está caindo, o IG. E o IP, não sei. Pode ficar constante, pode aumentar, pode diminuir também. Então o IP eu não sei o que acontece com ele. Por esta fórmula aqui eu não vou a canto algum com relação ao investimento privado. Porém, seja lá o que está acontecendo com o investimento privado, a única variável que o impacta neste exercício é a própria taxa de juros. Por quê? Não tem outra. Poderia ter, nesse exercício aqui, nesse 4, teria um incentivo fiscal para o investimento. Então teria duas coisas impactando o investimento privado: o incentivo fiscal e uma mudança na taxa de juros que vai acontecer no exercício. Mas aqui no exercício 2 só tem a taxa de juros. E a taxa de juros caiu, então o investimento privado tem que subir. Porque a relação entre a taxa de juros e o investimento privado é decrescente, negativa. Então o investimento privado vai aumentar na hora que a taxa real de juros cai. Tá? Então então assim, o que acontece? Esse exercício tem alguma coisa puxando o investimento privado para baixo, quando a gente analisa tudo. Para baixo não, tipo para cima, né? Mas não é um incentivo fiscal que o governo aconteceu. O governo mexeu com algumas variáveis que ele controla diretamente, por exemplo, no caso aqui, só uma, o IG. O governo mexeu com o IG e isso acabou impactando a taxa de juros de forma que, como resultado, o investimento privado cresceu. Tá? Mais perguntas, gente? Professor? Pode falar, Pedro. Eu não entendi por que o IP aumentou. Pela taxa de juros. Vamos lá. Por aqui... desculpa, até deu botar... enfatizar. Aqui, ó, é inconclusivo. Aqui você não... Por isso aqui, neste exercício, você não vai a canto algum com relação ao investimento privado. Mas lembra que tem... Por que essa curva aqui é decrescente? Porque tem uma relação negativa entre a taxa de juros e o investimento privado. Ou seja, quanto maior for a taxa de juros,
menor será o valor do investimento privado. E o que eu observei aqui? A taxa de juros caiu. Então, essa queda na taxa de juros puxa o investimento privado para cima. E aí eu posso ter certeza que o investimento privado de fato está aumentando, porque não tem outra variável aqui para impactar o investimento privado, só a própria taxa de juros. Tá? Entendi. Nem todos os exercícios são assim. Vamos, já que tentar deixar esse ponto claro, fazer esse outro aqui da prova. Deixa eu primeiro, vou apagar isso aqui. Aí. Já respondo perguntas sobre investimento privado. Um minutinho só. Pegar um negocinho aqui. P1 2023-1. P1 2023-1. Aí tem uma pergunta, que outra, além da taxa de juros, qual outra variável poderia impactar o IP? Esse vai ter aqui nesse exercício. O incentivo fiscal para o investimento. Um caminho. Outra, expectativa dos empresários. Se os empresários estão super otimistas com a trajetória da economia, a situação é uma para o investimento privado. Se de repente eles ficarem super pessimistas, aí para uma mesma taxa de juros eles vão investir, o investimento privado vai ser menor. Acho que foi até uma questão que tem na lista e já foi questão de prova também. Perguntas? Ok. Operação de mercado aberto? Não, hoje não, porque é matéria da próxima prova. A gente não chegou lá ainda, Maria Aparecida. Pode ter caído numa prova antiga, mas a gente trocou um pouco, troquei a ordem na matéria, então será que você teria visto? Não, não é nessa aqui. Não, não sei. Bom, pode ter sido, mas o fato é... Ah, não, deixa eu ver, eu não vi aqui. Não, tudo bem, mas o fato é, não tem, acho que em prova nenhuma, mas mercado aberto é tópico para outro. Isso é discutido num outro capítulo, num capítulo do livro que a gente não chegou lá ainda. Então eu peço que acho que hoje não é um bom dia. Hoje vamos guardar só as dúvidas, reservar o dia de hoje só para as dúvidas para a prova, tá? Então, esse exercício aqui, o que acontece? A gente começa mais uma vez desenhando a situação inicial. Aí o que o exercício diz? O governo introduz um incentivo fiscal para o investimento. Então, a gente vai mexer com o investimento. Então, a ideia é que o governo está criando, estimulando o investimento no setor privado. A curva aí se desloca desta forma aqui, para a direita. Então, surge um novo equilíbrio que eu vou chamar de A2, esse ponto aqui. E observe que eu falei, olha, assuma que a proposta do governo não se altera. Então a gente vai manter o S na mesma posição. Vai S na mesma posição. Então o que a gente tem? Olhando para o gráfico, ΔR negativo. ΔS, ΔI positivos porque o V aumentou. Agora vamos ver as outras duas variáveis pedidas, o SP e o P.
O S a gente pode tentar por esse caminho aqui, ó. Esse aqui está fixo, esse aqui aumentou, então o SP aumenta. Então a gente sabe que tem um delta SP positivo. Podia ir pela via taxa de juros também, porque o elemento que faz o valor da poupança privada mudar é a variação na taxa de juros que a gente detectou aqui. Então o que aconteceu? Tem um delta R positivo, a relação entre poupança privada e taxa real de juros é positivo, crescente. Então essa elevação no R puxa a poupança privada para cima. Então, neste exercício, você tem dois caminhos para descobrir o que acontece com a poupança privada. Esta igualdade aqui e analisar os efeitos da mudança na taxa real de juros sobre a poupança privada. E o investimento privado? Vou tentar por aqui, pela igualdade, por esta igualdade aqui. Esse aqui não mudou. Esse aqui aumentou. Logo, o investimento privado tem que crescer. Então, eu tenho aqui delta IP maior que zero. Poderia tentar pela taxa de juros? Vou tentar, mas vai ser inconclusivo. Só um minutinho, Giovana. Por que vai ser inconclusivo o efeito da taxa de juros sobre o investimento privado? Porque eu preciso o seguinte, essa elevação na taxa de juros que eu estou detectando aqui, ela puxa o investimento privado para baixo. Porém, você tem o incentivo fiscal aqui, ó, puxando o investimento privado para cima. Aí eu tenho que parar, aí inconclusivo. Incentivo fiscal puxou o investimento para cima, investimento privado para cima. Variação na taxa de juros, no caso uma elevação, puxou o investimento privado para baixo. Então eu não consigo chegar a conclusão nenhuma, de fato eu preciso desta igualdade aqui para dizer o que acontece com o investimento privado. Tá? Aí a pergunta da Giovana é porque o delta é o R. O delta R é menor que zero, né? Porque eu errei. Pelo amor de Deus, né? Vocês poderiam ter falado antes, hein? Eu sei que vocês fizeram de propósito, só para isso ir pro YouTube e o professor passar vergonha lá, né? É isso aqui, né? No gráfico aumentou. Era isso aqui, Giovana? Ok? Então, espero que isso não cause problema aí para quem for olhar depois no YouTube. Delta R é positivo. Maior que zero. Marginal negativo. Mais perguntas, gente? Mas aí o incentivo privado continua aumentando? O incentivo fiscal ainda foi de aumentar. Não, privado. Mas sobre qual poupança privada ou investimento privado? Investimento. Continua a ser o de diminuir a taxa de juros. Que assim, eu acho que eu só coloquei aqui, não usei em lugar nenhum. Fiquei o tempo inteiro olhando para o gráfico, olhando correto, falando em crescimento, tá? Vamos olhar aqui. Esse crescimento na taxa de juros puxou o IP para baixo. Tá? Porém, no enunciado, a gente tem incentivo fiscal para o investimento, só para incentivo fiscal para o investimento privado. Então, o investimento privado, pelo que está no enunciado, deveria crescer, ou seja, a política pública mencionada no enunciado está puxando o investimento privado para cima, porém a variação na taxa de juros está puxando o investimento privado para baixo. Aí a questão... Então vai ser o quê? Oi? Então vai diminuir? Não, vai crescer por esta condição que eu marquei aqui agora em vermelho. Ah, sim. Isto aqui está fixo, o total aumentou, esse pedaço aqui tem que aumentar também. Tá bom. Então é delta IP positivo, de fato, maior que zero. Mais perguntas, gente? Não há mais dúvidas? Então, acho que eu vou encerrar, hein? Vocês têm certeza? Então, Professor, fala. então, o meu enunciado, assim como na outra questão, ele também
pode, tipo, me dar uma dica, né, do que aumentaria. Na outra questão, aumentou o meu investimento do governo. Aí agora, nesse eu também concluiria que pelo enunciado, meu investimento privado também poderia aumentar. Até pela fórmula também que você botou. Investimento. Só, acho que aqui pela forma, que aqui tem um. Aí aqui, por exemplo, se você falar que só o enunciado te diz, não é suficiente. Por quê? Qual é o problema que tem? Se olhar só para o enunciado. Digamos que você olhasse, olha, eu sei que o investimento privado aumentou porque está no enunciado isso aqui. Diabo é que tem alguma coisa acontecendo, que é isso aqui, ó, que trabalha contra o objetivo da política governamental. Então você tem que ter tem que se certificar que de fato, que no frigir dos ovos, o investimento privado de fato cresça. Entendeu o problema que eu levantei aqui, Lorraine? Sim. Então, Porque a assim, minha taxa também influencia, né? oi? Porque a taxa também influencia. A taxa também influencia. Então você tem que certificar. Não foi o que eu pergunto. Não é a pergunta, né? A política vai atingir o objetivo desejado? Não é essa a pergunta que tem na. Não foi isso que foi colocado no enunciado. Mas se você falasse que, como foi criado o incentivo fiscal, o investimento vai aumentar, você estaria assumindo que a política vai ser eficaz para atingir o objetivo declarado. E aí é bom a gente se perguntar se vai ser eficaz ou não, tá? Tem que se perguntar, na verdade. Ok? Ok. Mais perguntas, gente? Professor, Fala, Pedro. a poupança externa, ela se calcula pelas exportações menos importações, né? Não. Então, Não, como é que você calcula? vou apagar tudo aqui, gente. Alguém se opõe que apague essa questão? A poupança externa tem mais de uma maneira de ser calculada. Isso é o tópico 2, se eu não estiver confuso, também no balanço, que já foi falado no tópico 1, no PIRMA, e depois rediscutido no tópico 2, balanço de pagamentos, com mais detalhes até. Acho que essa condição aqui é importante, que a poupança privada é o saldo em conta corrente com sinal invertido. E o chamado saldo em conta corrente é o quê? É o X menos M menos o RLE. Tá? Então você bateu próximo, mas não foi completo, tá? Que você falou exportação menos importação, e só para dizer, isso aqui é exportação e importação de bens e serviços. A chamada balança comercial, que talvez tenha aqui ainda, tem a estrutura do balanço de pagamentos aqui ainda, é só bens, tá? Só de bens. Batata, cebola, automóveis. Então, voltando para cá. Então, combinando as duas coisas, a poupança externa ela é igual a menos X menos M mais o RL. E eu acho que quando você falou, você não falou desse RLE, que é a renda líquida enviada ao exterior, tá? Sim. E a renda líquida, ela já é dada pela questão, né? Ou tem uma fórmula dela, também não estou lembrando agora. O RLE. Eu diria o seguinte: pode ter questão onde ela seja colocada no enunciado, pode ser que tenha questão onde ela seja, você tem que calculá-la. Deixa eu ver se eu acho algum aqui que seja um bom exemplo disso. Desculpa, lista 2. Deixa eu ver lista 2. Ah, tá. Olha só. Consegue ver aqui? Isso aqui, rendas primárias e secundárias, é a renda líquida enviada ao exterior. Tá legal? Eu poderia ter tirado isso daqui. Por exemplo, poderia ter escrito aqui em cima, saldo em conta corrente. Eu não me lembro qual digamos que no gabarito saldo em conta corrente seja 200, tá? Aí eu apagaria esse sujeito aqui e colocaria o saldo em conta corrente 200 e pediria aqui, acho o RLE, tá legal? Professor, minha internet ficou ruim por um segundo, não entendi como é que você falou agora. Neste exercício 1 que aqui está, observe o seguinte, o que poderia ser feito? Uma pequena modificação, eu não me lembro, deixa eu olhar aqui no gabarito,
que eu pedi, o primeiro item que eu pedi nesse exercício foi isso aqui, ó. O saldo em conta corrente. Nós podemos calcular aqui, ó. Qual é o saldo em conta corrente? 200 menos 100, 100, menos 20. Saldo em conta corrente é 80, tá legal? Que vai ser a soma desses três aqui. Então, saldo em conta corrente é 80. Eu poderia apagar esta linha e escrever ali saldo em conta corrente 80. E aqui nas perguntas, ao invés de pedir saldo em conta corrente, pedir renda líquida enviada ao exterior, ou rendas primárias e secundárias. Tá legal? Então aí depende do exercício. Você apertou, não, ela é sempre dada? Não, pode ter um exercício onde você tem que calculá-la, ok? Entendi. Tá certo? Mas aí, basicamente tem um conjunto de equações na lista de condições, que aí eu, digamos assim, são três, digamos, eu não sei quantas, mas digamos que seja, são 4 equações e 10 variáveis. Então eu posso sempre escolher 4 dessas variáveis para serem incógnitas e as outras eu dar no exercício, né? Tá ok? A ideia relativamente é algo desse tipo, ok? Ok. Mais perguntas, gente? Não? Então acho que eu vou interromper a gravação. Deixa que eu localize o